O futebol é o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro. Afinal, é o esporte mais popular do planeta Terra. Afinal, basta só dar uma olhada nas últimas transferências de times europeus e times árabes para ver que os valores são realmente astronômicos. E falando especificamente dos jogadores, tem alguns craques por aí que ganham milhões e milhões todos os meses. Hoje em dia, bons jogadores são milionários, ótimos jogadores são multimilionários e lendas como Cristiano Ronaldo e Messi já chegaram aí a ponto de ter mais de $1 bilhão em patrimônio, seja por causa de seus altos salários ou até por vendas de direitos de imagem e patrocínios. Para você ter uma ideia, o Neymar ganha apenas da Puma aproximadamente 25 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 158 milhões de reais. E é claro que ele ainda tem o seu pequeno salário lá no Paris Saint-Germain de 40 milhões de euros por temporada. Mas o futebol nem sempre foi assim. E existem casos de alguns jogadores que por diversos motivos deixaram de ser ricos e hoje passam ou passaram por extremas dificuldades financeiras. Alguns chegaram a falir completamente. E por mais que isso pareça ser muito difícil, aconteceu com vários jogadores. Então já vai deixando o seu like e veja agora as histórias mais tristes de alguns jogadores que perderam tudo. Mas antes eu tenho que falar pra vocês da Unwin. Cara, o canal aqui tá com bônus de simplesmente 500%. É o maior bônus que eu já vi uma plataforma de apostas dar até hoje. E pra você aí conseguir esse bônus é muito simples. É só você clicar no link que tá aqui na descrição, que você vai dar direto nessa tela aqui pra você fazer o seu cadastro. Aqui você coloca o seu número de telefone, o seu e-mail, cria uma senha e no código promocional você coloca esse código que tá aí na tela, o IAE500. E quando você for fazer aí as suas apostas, é só você clicar aqui em esportes e depois nessa abinha aqui do lado onde você tem diversos esportes e e-sports como Counter-Strike, você vai clicar em futebol e vai ter diversas opções de todas as ligas do mundo e várias competições como Copa do Brasil, Brasileirão, entre outras. E para você depositar ou sacar é muito simples, você tem todas essas opções que eu tô te mostrando aí, o Pix, cartão de crédito, boleto e tudo mais. Então se você aí tá a fim de ganhar um bônus de 500% no seu primeiro depósito, é só você criar a conta com o meu código aqui do canal. Ivan Zamorano. Vamos falar de um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. Antes de Vidal e Sánchez ganharem alguns títulos com a camisa do Chile, Zamorano era talvez o maior jogador da história do país. Pelo Chile, ele ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 2000, ficou em segundo lugar na Copa América de 1987 e ainda participou da Copa do Mundo de 98. E essas conquistas foram enormes para o Chile na época, onde o futebol por lá não era tão expressivo quanto nos últimos anos, onde eles ganharam até Copa América para cima da Argentina de Messi. E claro que um jogador como Zamorano passou por times gigantes da Europa como Real Madrid e a Inter de Milão. Além de ganhar títulos como a Copa do Rei de 93 e o Campeonato Espanhol de 95, ele ainda conseguiu algumas artilharias no time madrilenho. E pela Internazionale ele ganhou títulos como a Copa UEFA, que hoje é conhecido como a Europa League. E dá pra imaginar que um craque desse calibre ganhou muito dinheiro na carreira, certo? Estima-se que só no time italiano ele ganhava cerca de 2,5 milhões de dólares por temporada. E galera, a gente tá falando de muito tempo atrás. Isso era muita grana. Com certeza Zamorano tinha um dos maiores salários do futebol. Mas, pelo visto, o chileno não é tão bom em organizar suas finanças assim como era em fazer gols. Durante toda a sua carreira, o atleta fez aí alguns empréstimos financeiros que ninguém nem sabe o porquê que ele fazia isso, já que ele tinha muita grana, e isso gerou alguns rombos na sua carreira. O estrago nas finanças do craque foi gigantesco. O jogador chegou a dever cerca de 8 milhões de reais a 3 bancos diferentes. E para tentar dar uma diminuída nessas dívidas, ele teve que até vender alguns imóveis que ele havia comprado. E o pior de tudo é que os bancos expuseram todos os valores das dívidas do craque. E com certeza isso foi muito humilhante. O primeiro a denunciar Zamorano foi o Banco Crédito de Inversiones, que é um banco gigante lá no Chile. Na época eles cobraram 1,6 bilhão de pesos do jogador. E essa é a maior dívida que o craque chegou a fazer. Além disso, o Itaú alegou que ele tem também uma dívida de 400 milhões de pesos. E por fim, o Santander cobrou aí mais 100 e poucos milhões também na moeda do Chile. É muito triste ver um atacante lendário, um dos maiores da história de um país, terminando a carreira e a vida dessa forma, né? Devendo tudo e tendo que vender tudo para pagar boa parte da dívida, porque nem tudo ele vai conseguir. Christian Vieri.
Pra quem não conhece, o Vieri foi um dos maiores atacantes da seleção italiana. Sério, o cara era um monstro no ataque. Durante toda a sua carreira ele passou por diversos clubes enormes do futebol mundial, como Juventus, Milan, Atlético de Madrid e até a Internazionale de Milão. E por lá, ele é um dos 10 maiores goleadores da história do clube, que já teve muita lenda goleadora passada por lá, né? Vieri ainda chegou a disputar 2 Copas do Mundo, a de 98 e a de 2002, e é o maior artilheiro de sua seleção em Copas do Mundo, com 9 gols, empatando com Roberto Baggio e Paolo Rossi. Vieri era um dos melhores atacantes de sua época e, claro, ganhou muita grana por onde passou. Com certeza ele tinha feito uma grana suficiente para dar a ele uma aposentadoria tranquila. Mas 2 coisas destruíram a sua vida financeira: maus empreendimentos e apostas em cassinos famosos. O ex-jogador italiano tentou uma carreira profissional no poker depois de se aposentar do futebol. E caso você não saiba, as apostas nesses jogos profissionais são altíssimas. E pelo visto, o Vieri não era um bom jogador de poker, já que ele perdeu milhões e milhões de euros com isso. Mas esse não foi nem o principal problema. Ele era sócio de sua própria mãe em uma empresa que infelizmente veio à falência. Isso daí gerou um rombo de mais de 16 milhões de euros. A dívida foi tão alta para o jogador que ele ainda mencionou que estava fazendo um curso de técnico apenas para tentar conseguir um emprego no ramo do futebol de novo e tentar fazer uma grana. Ou seja, ele até teve que mentir para ver se dava certo de fazer uma grana e tentar, cara, pelo menos diminuir tudo aquilo que estava acabando com ele, né? Mesmo estando completamente falidos e com dívidas que até hoje ele não conseguiu pagar, o craque segue ostentando, o que está aumentando cada vez mais suas dificuldades financeiras. Ailton da Silva. O jogador, que também era conhecido como Ailton Queixada, pode não gerar tantas lembranças aos brasileiros, mas ele foi um dos grandes jogadores da história da Bundesliga. Ele foi contratado pelo Werder Bremen numa época em que o time não era tão forte a ponto de enfrentar gigantes como o Bayern de Munique. Na verdade, especialistas acreditavam que o time alemão não ficaria nem entre os 10 primeiros do campeonato. Mas esse cara simplesmente mudou a história do clube. Mesmo o time não tendo uma projeção muito boa na campanha, com ele sendo o artilheiro da Bundesliga com 28 gols, foi o principal jogador na conquista do campeonato alemão mais inesperado da história. E depois disso ele foi contratado pelo Schalke 04 e óbvio que a contratação gerou muita grana. E apesar de todo esse dinheiro conquistado na Alemanha, Ailton hoje tem um padrão de vida muito abaixo do que ele realmente poderia ter. De acordo com pessoas próximas, ele nunca conseguiu administrar bem seu dinheiro, gastando absurdos com coisas totalmente desnecessárias. Ele já chegou a gastar mais de 100 mil euros de uma vez só, comprando poucas peças de roupas. Em outras palavras, ele entendia muito bem de ostentação. Ele gostava de gastar sua grana. O problema é que, com o tempo, o dinheiro foi acabando e, tentando recuperar a sua saúde financeira, Ailton usou grande parte do seu dinheiro em diversos empreendimentos que, no fim, não renderam nada. E, em alguns casos, os investimentos foram até piores, dando prejuízos para ele. E com isso, um dos maiores brasileiros da história do campeonato alemão acabou sua carreira sem nada. E o último aqui pode gerar algumas revoltas, pode ter gente falando que ele não perdeu tudo, mas calma, eu vou te explicar. Adriano Imperador. Vamos falar desse cara que é um ídolo enorme do futebol brasileiro. Acho que eu nem preciso lembrar como o Adriano foi grande, né? O próprio Ibrahimovic, que é o orgulho em pessoa, já afirmou que o Imperador foi o melhor atacante com quem já jogou. E realmente, se a gente for analisar a carreira do Adriano e todas as condições que ele tinha, ele poderia facilmente se aproximar do que foi um dia o Ronaldo Fenômeno e até ter ganho uma ou duas, quem sabe mais bolas de ouro. Ele tinha uma agilidade impressionante, uma força física fora do comum e sua finalização, além de forte, era muito precisa. Características que juntas são raras de ver em um jogador. Porém, faltou foco para o jogador e foi justamente isso que fez sua carreira declinar cada vez mais e no fim das contas ele terminar muito pior do que ele poderia ter terminado. Nos anos em que jogou profissionalmente, principalmente na Itália, onde viveu seu auge, o Adriano ganhou muito dinheiro, a ponto de ter um dos maiores salários do mundo.
Estima-se que ele tenha alcançado um patrimônio de mais ou menos 60 milhões de reais na época. E é como eu falei, né, galera? A gente tá falando aqui de 2005, mais ou menos. 60 milhões da época é muito mais do que 150 milhões de hoje. Mas mesmo tendo ganho tanta grana, ultimamente o imperador teve que se desfazer de alguns bens pessoais para pagar as contas. Ele vendeu uma lancha que mantinha na Itália de 6 milhões de reais em 2015. Negociou também a casa que tinha em Roma por 3,5 milhões de euros, principalmente porque não conseguia pagar os impostos do governo italiano. Também vendeu recentemente sua mansão no Rio de Janeiro por 9 milhões de reais e até emprestou seu jatinho para o cantor Alexandre Pires para não ter que arcar com as despesas mensais da aeronave. Mas por que ele está precisando de tanta grana assim? Bom, provavelmente pelos mesmos motivos que acabaram com várias carreiras: festas e abuso de bebidas alcoólicas. Algumas festas que esses jogadores davam e ainda dão até hoje chegam a custar milhões de reais em apenas uma noite. E como Adriano sempre foi conhecido por gostar de um rolezinho quando era profissional, agora aposentado, dá pra imaginar que ele está aproveitando de verdade a boa vida. E talvez até demais. E pois é, ele não perdeu tudo, mas ele tem uma parcela muito pequena do que um dia ele já teve. Óbvio, ele não tá passando nenhuma necessidade como alguns outros jogadores dessa lista, mas também é muito triste ver que ele passou por tudo isso. Então se você quiser um outro vídeo contando de histórias de outros jogadores que também perderam toda a sua fortuna, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta "eu quero", ou sei lá, comenta o que você quiser aí pra eu trazer novamente mais um episódio dessa série aqui, fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.